Fala pessoal, está começando mais um Resenha. No episódio de hoje nós vamos contar para vocês a história da Beatriz, uma engenheira que tinha como sonho ter seu nome assinado numa placa de obra. Mas o destino foi bem generoso e mudou um pouco a história da sua profissão. Oi, meu nome é Beatriz, tenho 43 anos, sou engenheira civil de formação e vou contar para vocês um pouquinho da história desse objeto, dessa revista, porque que ela é tão importante para mim. No segundo grau eu fiz técnico em eletrônico, comecei a trabalhar com eletrônica, mas nunca me apaixonei pela área. Basicamente toda a minha família atua no meio da construção, meu pai, meu marido, enfim. E antes até do Alê, de eu conhecer o Alê, eu vivi muito com meu pai em canteiro de obra, desde criancinha, enfim. Então sempre foi uma área que me chamou muita atenção. A parte de ver algo do nada ser construído, ser solidificado, ter uma história ali atrelada, enfim. Então, apesar de eu sempre querer ir para essa área, meu pai sempre foi totalmente contra. Ele falava que mulher na engenharia ou ia ser secretária ou ia ser assistente de engenheiro. E aí ele sempre me desincentivou a fazer engenharia civil. Eu tinha uma dificuldade logística também, que eu morava fora de São Paulo e trabalhava em São Paulo, então eu não conseguia fazer engenharia, fazer nenhuma faculdade, até que meus pais se mudaram para o Rio, né? Meu pai pegou uma obra no Rio de Janeiro, foi morar lá com a minha mãe, eu fiquei sozinha nessa casa mais afastada de São Paulo. E aí eu decidi convencer meus pais a alugar nossa casa lá em Vargem Grande e alugar uma aqui em São Paulo para que eu pudesse vir para cá e fazer a faculdade. Então comecei a fazer faculdade de engenharia e sempre tive um sonho de ter meu nome numa placa de obra, né? Eu imaginava, passava pelas construções aqui em São Paulo, olhava para as placas e falava, putz, um dia eu vou ter o meu nome numa placa como engenheira responsável de uma obra, né? E aí eu ficava imaginando, depois quando eu passar por aqui, eu vou lembrar, putz, essa obra aqui eu que fiz, acompanhei, fui responsável, enfim. Com 4 meses de formada, eu entrei numa empresa na área de engenharia de uma seguradora, que não é uma construtora, então eu era responsável pelas obras da seguradora, mas eu não era responsável técnica pela obra porque a gente terceirizava esse trabalho. Nós contratamos construtoras para fazer as nossas obras. Então meu sonho foi meio que se perdendo, né? Eu acompanhei muitas obras grandes, acompanhei a construção do prédio da Matriz, eu coordenei essa obra, já era coordenadora de obras, um teatro, uma galeria de artes, enfim, vários prédios da seguradora onde são alocados os escritórios, as filiais. E aí chegou uma fase dentro dessa empresa que eles falaram, olha, a gente não vai construir mais grandes prédios, a gente não vai ter mais grandes obras, né? Mas a gente vê que tem uma oportunidade para você maior de carreira aqui dentro. Então eles me convidaram para gerenciar a área de manutenção da empresa. Então eu era coordenadora de obras e fui convidada a ser gerente de manutenção. E eu fiquei super nervosa com o convite, porque eu nunca quis trabalhar com outra coisa que não fosse construção, eu sempre fugi de manutenção, mas chegou no momento que realmente pesou, porque não ia ter mais grandes obras lá dentro, mas eu tinha o carinho por todos os prédios que eu tinha construído e era a oportunidade de eu continuar cuidando deles, então eu aceitei a gerência da manutenção e fui atuar lá. E aí logo quando eu cheguei na manutenção, a área estava um pouco desestruturada, então eu tive total liberdade para reestruturar a área, reestruturar a equipe, enfim, fazer muitas mudanças lá. E aí, a consequência disso, o meu trabalho acabou se destacando um pouco mais, aparecendo um pouco mais. Eu já levava assim no coração que eu não ia ter mais o meu nome numa placa de obra, não ia conseguir mais ver isso, mas enfim, essa nova fase da minha carreira estava me dando outros prazeres. Até que eu recebi um convite, né, da editora de uma revista de infraestrutura
que atua bastante com essa parte de manutenção, facilities, enfim. E ela foi até mim e me convidou para participar de uma palestra, de um workshop, né, um congresso anual que eles fazem, e para ser capa de uma das edições da revista. Então, nossa, eu fiquei super nervosa também com o convite, mas ali eu percebi que era um grande marco na minha carreira, que o meu trabalho estava sendo visto, fora até da empresa, e aí eu aceitei. Foi muito legal, então essa aqui é a revista. Esse dia foi super emocionante, foi muito legal. Eu saí aqui com a minha equipe, enfim, e depois também eu dei a palestra nesse congresso, e aí eu relaciono também muito a capa dessa revista com a placa, né? Eu não tive o meu nome numa placa de obra de um prédio, mas eu tive a oportunidade de aparecer na capa de uma revista de infraestrutura, de facilities. Isso para mim é muito importante. E a gente não conversou sobre o título da capa, mas quando eu li Bastidores Grandiosos, eu fiquei muito, muito, muito emocionada, né? Porque é resultado de muito trabalho mesmo. E eu acho que depois também da revista, a minha vida mudou profissionalmente, porque eu percebi que eu estava em outro patamar, mais executivo, fazendo coisas bem bacanas, né? Não só dentro da empresa, mas com reflexo para outras profissionais como eu, enfim. E logo depois disso eu assumi mais algumas áreas, então no ano seguinte eu assumi a área de eventos, frotas e viagens. No ano seguinte, eu assumi a área de gerenciamento de espaço, layout e projetos. Depois, a parte de obra, a gerência de obra também veio para a minha área. E esse ano, a parte de regularização imobiliária. Então, ano a ano, eu fui agregando mais trabalho, conseguindo crescer, né, a minha realização profissional. Por conta da pandemia, nós estamos em casa, estou trabalhando daqui, fazendo gerenciamento daqui. Tenho equipe atuando presencialmente, muito pequena, mas atuando, porque eu falo que eles são os nossos heróis, né? Não deixam nenhum prédio sem funcionar, a gente garante toda a infraestrutura da empresa. Hoje eu até brinco, né? Eu falo que eu não sou mais engenheira, hoje eu sou uma gerente, né? Eu mais gerencio. Mas a engenharia civil ainda está no meu coração e eu acho que ela é uma bagagem para tudo que eu faço hoje. Então a base da engenharia civil me deu suporte para atuar gerenciando qualquer coisa hoje. Eu não tenho filhos, eu e o Ale, nós estamos juntos. Ah, gente, isso é legal, nós estamos juntos há 27 anos. A gente tá junto desde os 15 anos de idade, é muito tempo. E a gente nunca se separou e também nós nunca casamos. Esse é outro detalhe. Então nós namoramos esse tempo todo. Eu não tenho filhos, mas a gente tem 3 filhotas, né? A Shadow, a Daina e a Sophie, que são 3 cachorrinhas lindas, que eu amo demais. Eu sou apaixonada por esportes, amo esportes. Teve uma fase da minha vida que eu praticava muito, mas depois até que eu assumi algumas coisas na empresa, meu tempo começou a ficar um pouco mais apertado. Outra coisa que eu sou apaixonada é por fazer drinks. Eu adoro receber os amigos aqui em casa. O Ale é o churrasqueiro da turma. Ele adora também receber e fazer churrasco e eu adoro fazer drinks. Principalmente drinks com gin, porque eu sou apaixonada por gin. Eu adoro cuidar do meu cabelo e me maquiar. Adoro. Sou aficionada em comprar maquiagem, inclusive. A engenharia não me tirou isso, né? Inclusive, quando eu ia pra obra, eu ia de botina, capacete, camisa e calça jeans, mas colocava minha maquiagem pra sempre pensar que assim, eu sou engenheira, mas eu sou mulher e é totalmente normal as duas coisas, né? E chegou ao fim mais um episódio do nosso programa. Eu espero que ele tenha te inspirado e que sirva de lição para você saber que às vezes o destino não é como pensamos, mas mesmo assim ele pode ser surpreendente. Eu sou a Júlia Palumbo e esse foi o Resenha.